Olá, meu nome é Manuel Lemes, arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde fiz pós-graduação, mestrado e doutorado. Especialista em gestão do desenvolvimento regional pelo Instituto de Planificação Econômica e Social da América Latina e do Caribe, o ILPS, que é uma entidade da CEPAL. Sou professor na graduação e na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas desde 2008 e integro o LADEUR, Laboratório de Desenho de Estratégias Urbano-Regionais, que é um grupo de pesquisa criado em outubro de 2017. Em função das atividades no LADEUR, meus trabalhos e de orientandos têm alcançado repercussões científicas relevantes, especialmente no âmbito dos encontros nacionais da ANPARC e da ANPUR. Desde 2015, organizo e coordeno sessões livres nesses encontros e no mais recente, em 2019, no 18º ENAMPUR, tive a satisfação de realizar a sessão especial Pensando o Mundo Pós-Globalização. E estaremos presentes em 2 sessões livres e uma sessão temática no próximo ENAMPARC, que acontecerá em março de 2021. Outra informação importante são os vínculos que mantemos com pesquisadores, com a rede de pesquisa Laboratório da Conjuntura Social, Tecnologia e Território, o LASTRO, que se originou do grupo de pesquisa criado pela professora Ana Clara Torres Ribeiro no IPUR em 1996 e que vem sendo dirigido pela professora Kátia Antônia da Silva da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Outro é o Grupo de Estudos do Desenvolvimento com Urbanidade, o GDESURB, em parceria com a professora Nádia Somek, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também com o Núcleo de Estudos Urbano-Metropolitanos e Urbano-Regionais do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba, Univap, em colaboração com a professora Silene Gomes. Minhas preocupações atuais, assim como dos pesquisadores do LADEUR com quem trabalho diretamente, estão norteadas pela busca de convergências teóricas entre arquitetura e urbanismo, geografia, sociologia, direito e economia. A pretensão é construir laços indissociáveis entre técnica e humanismo, entre teoria e prática. A perspectiva é prosseguir no avanço da teoria social crítica no campo da arquitetura e urbanismo. O plano é prosseguir num diálogo em particular, o diálogo urbanístico, geográfico, sociológico entre nossos objetos de estudo e as obras de Milton Santos e de Ana Clara Torres Ribeiro. Buscamos a articulação de um conjunto de investimentos realizados em mais de 20 anos na criação de conceitos. Atualmente estou envolvido em 2 frentes de trabalho comuns, coletivos. Uma é o estudo das repercussões territoriais da PEC e do Pacto Federativo. A outra é a formulação de um índice sintético que pode contribuir na implantação de políticas de saúde pública. É um índice de propagação territorial da Covid-19. Meu projeto científico, portanto, está vinculado a essas orientações, acrescentando 2 elementos que venho explorando recentemente. As implicações socioespaciais da inovação, que temos chamado de inovação tecnoliberal, e os efeitos que produzem os adensamentos urbanos da verticalização e da superaglomeração. Como em outras pesquisas já realizadas, as centralidades conceituais continuam sendo a constituição do período popular da história, que definitivamente está aí, entrando pela porta dos fundos, e o emprego do território usado e da noção de socialmente necessário como categorias fundamentais da planificação. Olá a todos, o meu nome é Maria Cristina Schick, eu sou professora há 30 anos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas e há 13 anos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Desde o meu doutorado, em 2002, eu tenho me aprofundado mais nas questões de urbanismo. No meu doutorado, eu trabalhei a teoria e história dos subcentros da cidade de São Paulo,
E a partir de então, já como pesquisadora, eu tenho me aprofundado mais nas questões do urbanismo, mas por conta da minha formação como arquiteto urbanista, que também tem trabalhos na área de projeto e na área de preservação cultural, eu acabei aliando essas duas questões no âmbito das minhas pesquisas. Nesse sentido, eu sou pesquisadora da FAPESP, do CNPq e da CAPES. Na FAPESP eu desenvolvo um trabalho de pesquisa que tem o nome Outros Patrimônios Culturais, Políticas de Preservação no âmbito metropolitano de Campinas, e justamente essa questão de outros patrimônios culturais traz, vamos dizer assim, o foco das questões atuais que eu venho trabalhando, que consiste em trabalhar com cidades que nem sempre têm esse patrimônio histórico constituído e íntegro, que nem sempre apresentam centros históricos com uma paisagem homogênea e que lançam um desafio para a gente trabalhar com outros instrumentos que não os tradicionais que nós vínhamos trabalhando com as cidades históricas mais íntegras, com os centros históricos mais em que tem o seu patrimônio mais conservado. E, nesse sentido, muito tem contribuído os trabalhos de alunos que vêm desenvolver suas pesquisas aqui no programa de pós-graduação, em específico no grupo de pesquisa Patrimônio, Políticas de Preservação e Gestão Territorial, que é o grupo que eu lidero, e que trazem questões contemporâneas ligadas a esses territórios que possuem esse legado patrimonial, mas que sofrem questões de pressão, por exemplo, do desenvolvimento econômico regional ou mesmo pressão pela exploração turística desse legado. Então, nós temos trabalhos desenvolvidos sobre a cidade de Tiradentes, sobre a cidade de São Luís do Paraitinga, sobre o centro do Rio de Janeiro pós-Olimpíada, sobre o centro de Rio Claro, o centro de Limeira, o centro de Araras. A gente tem várias questões trabalhadas e, por força também das questões relacionadas ao desenvolvimento urbano e econômico da região metropolitana de Campinas, nós temos trabalhado bastante em relação à discussão não somente desses territórios, desses perímetros de centros históricos, mas com o município como um todo. Até porque as pessoas e os grupos, né, desses territórios têm uma mobilidade muito grande. Nós estamos falando de um contexto de urbanização dispersa e também num contexto onde tem muitas cidades médias e pequenas, cujos problemas não são muito, vamos dizer assim, parecidos com os problemas das grandes cidades. São problemas muito diferentes que exigem que a gente tenha uma perspectiva diferente de tratamento para essas cidades e também para as questões culturais, de pertencimento e de identidade locais. Nesse sentido, o grupo tem trabalhado muito com outros grupos de pesquisa também. Nós fizemos um trabalho pela CAPES, de cooperação internacional com Cuba, em que nós fizemos uma comparação entre a cidade de Santiago de Cuba e Campinas, nessas questões de assimilação dos territórios históricos e os problemas do desenvolvimento mais contemporâneo. Nós temos um trabalho com uma rede de pesquisa sobre paisagens históricas da produção, que é sediada em Sevilha, mas que tem mais de 43 pesquisadores de cidades latino-americanas, que a gente normalmente troca questões sobre metodologias e sobre questões comuns, teóricas comuns. E temos o trabalho também com a Unesp, que é sobre a memória ferroviária, em que eu sou responsável pelo grupo, como professora associada, pelo núcleo que trabalha a questão do território e da preservação do patrimônio ferroviário, em que nós podemos explorar também essa questão do legado ferroviário no território, que também afeta várias das cidades do interior paulista. São essas as questões que nós temos trabalhado nos últimos anos e possivelmente vamos continuar trabalhando. Sou Ana Paula Fará, professora do corpo docente da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e Tecnologias
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo desde 2012 e do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo, pós-URB-ARC, desde 2018. Sou membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS Brasil, e faço parte do Comitê Científico de Teoria e do Comitê Científico de Ensino de Patrimônio. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC de Campinas e na segunda graduação pela Università dello Studio di Ferrara, na Itália. Especialista em Patrimônio Arquitetônico, Teoria e Projeto pela PUC de Campinas. E especialista em Conservação e Restauração de Monumentos Históricos pela PUC do Paraná. Mestre em Tecnologia do Ambiente Construído pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP e doutora em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP. Faço parte do grupo de pesquisa Patrimônio, Políticas de Preservação e Gestão Territorial, em que a líder do grupo é a professora doutora Maria Cristina Schick. As linhas de pesquisa são Projeto, Inovação e Gestão em Arquitetura e Urbanismo e Teoria, História e Crítica em Arquitetura e Urbanismo. O meu projeto de pesquisa para esse triênio é a inter-relação entre arquitetura, urbanismo e restauro. A pesquisa tem por objetivo discutir a inter-relação entre arquitetura, urbanismo e restauro, ou seja, planejamento urbano e preservação, entendido por alguns teóricos do campo disciplinar da arquitetura e do urbanismo como sendo uma única atividade, visto que restaura-se edifícios e monumentos, não somente para estudá-los ou interpretá-los com intuito em si mesmo, e de forma a transmiti-lo para as futuras gerações, mas, sobretudo, para estabelecer, para além da transmissão do legado para as próximas gerações, o diálogo entre a cidade, território e o lugar, em que este monumento está inserido, para que, de fato, possa conduzir de maneira fidedigna e seja efetiva a preservação dos aspectos documentais, materiais, formais e simbólicos do ambiente construído pré-existente. Portanto, a pesquisa volta-se para o entendimento desses três universos, arquitetura, urbanismo e restauro, e seu rebatimento na prática projetual no território brasileiro.